Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder chegar até você mais uma vez para este momento tão especial diante da Palavra de Deus. Receba esse devocional como um encontro santo, como uma conversa de coração para coração, guiada pela Palavra e pela presença do Espírito Santo. Não estamos aqui apenas para ouvir algo bonito, mas para permitir que o Senhor alinhe a nossa fé, renove a nossa visão e fortaleça a nossa caminhada cristã. Antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração simples e sedento. Precisamos da Tua graça, da Tua direção e da Tua presença. Abre o nosso entendimento espiritual, tira toda distração, todo peso e toda resistência. Que a Tua palavra produza vida, unidade e maturidade em nós. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidar você agora a ouvir atentamente a leitura da Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. Ouça com atenção e permita que cada palavra encontre lugar no seu coração. Diz assim as Sagradas Escrituras: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Glórias a Deus, aleluias. Amados irmãos, esses versículos são profundos, diretos e extremamente atuais. O tema que o Espírito Santo nos apresenta hoje é claro e poderoso. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Em um mundo fragmentado, dividido, confuso e cheio de vozes, Deus nos chama de volta à essência da fé cristã, a unidade que nasce da verdade. O contexto desta passagem é muito importante. Paulo descreve aos Efésios, escreve, melhor dizendo, aos Efésios, falando sobre a vida prática da igreja. Ele já havia apresentado verdades profundas sobre a salvação, a graça e a posição do crente em Cristo. Agora ele chama a igreja a viver de maneira digna da vocação que recebeu. A partir do início do capítulo 4, Paulo fala sobre humildade, mansidão, longanimidade e, principalmente, sobre o esforço para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É nesse cenário que ele declara essas verdades fundamentais. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Isso nos mostra que a unidade da igreja não é construída por opiniões humanas, mas fundamentada na natureza de Deus. A igreja não é unida porque todos pensam igual, mas porque todos pertencem ao mesmo Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz que há um só corpo, ele está falando da igreja de Cristo. Não existem várias igrejas espirituais, existe uma só, um só corpo, formado por muitos membros. Denominações são estruturas humanas,
mas o corpo de Cristo é espiritual e indivisível. Esse corpo é vivificado por um só Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo não está dividido. Ele não ensina uma coisa para um grupo e outra coisa para outro grupo. O Espírito Santo é o mesmo e ele opera para gerar unidade, santidade e maturidade. Vivemos dias em que muitos falam em nome do Espírito Santo, mas promovem confusão, orgulho e divisão. Isso não vem de Deus. Onde o Espírito Santo governa a verdade, amor e alinhamento com a palavra de Deus. Paulo continua dizendo que fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação. A nossa esperança não está neste mundo, não está em sistemas humanos, não está em prosperidade material ou reconhecimento terreno. Nossa esperança está em Cristo, na salvação, na vida eterna e na glorificação futura. Depois ela afirma: um só Senhor. Aqui está o centro da fé cristã. Esse Senhor é Jesus Cristo. Não existem vários senhores espirituais. Jesus não é apenas mais um caminho, ele é o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Confessar Jesus como Senhor não é apenas uma declaração verbal, é uma entrega de governo. Significa que ele dirige nossas escolhas, nossos valores e nosso estilo de vida. Muitos querem Jesus como Salvador, mas resistem a ele como Senhor. Essa passagem nos confronta amorosamente sobre isso. Paulo segue dizendo que há uma só fé. Isso não significa que todos tenham o mesmo nível de fé, mas que a fé cristã tem um único fundamento: Cristo e sua obra redentora. Não é uma fé inventada, emocional ou circunstancial, mas uma fé baseada na verdade revelada das Escrituras. Um só batismo também é mencionado. O batismo representa nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. É um testemunho público de uma realidade espiritual interna. Ele aponta para a nossa união com Cristo e com o corpo. E então Paulo declara algo ainda mais profundo: um só Deus e Pai de todos, o qual, sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui vemos claramente a soberania, a presença e a atuação de Deus Pai. Ele está acima de todos, age através de todos e habita em todos os que são seus. Aplicando esta mensagem à nossa vida hoje, precisamos reconhecer que muitos conflitos espirituais surgem quando perdemos essa visão da unidade, quando colocamos pessoas, ministérios, placas ou preferências acima da verdade de que há um só Senhor. Começamos a dividir aquilo que Deus quer unir. No dia a dia, isso aparece de forma prática, quando julgamos outros irmãos, quando somos intolerantes, quando achamos que só o nosso jeito de servir a Deus é o correto. Estamos nos afastando do espírito desta palavra. A unidade não significa concordar com tudo, mas significa permanecer firmes na verdade essencial. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus.
Isso nos chama à humildade, ao amor e à maturidade espiritual. No lar, essa verdade nos ensina a viver em unidade espiritual. Marido e esposa precisam lembrar que servem ao mesmo Senhor. Pais e filhos precisam entender que estão debaixo do mesmo Deus. A fé não pode ser um motivo de disputa, mas de alinhamento. Na igreja, essa palavra nos chama a parar de competir e começar a cooperar. Cada dom, cada ministério, cada função existe para a edificação do corpo, não para exaltação pessoal. Na vida pessoal, esta mensagem nos confronta sobre quem realmente governa o nosso coração. Existe apenas um Senhor, e esse lugar não pode ser ocupado por dinheiro, ego, medo ou desejo de reconhecimento. Agora permita-me falar diretamente ao seu coração. Você tem vivido essa unidade espiritual ou tem permitido que divisões internas tomem o espaço dentro de você? Às vezes a divisão não está na igreja, mas dentro da alma. Uma parte quer obedecer a Deus, outra quer agradar a si mesma. Hoje o Espírito Santo nos chama a alinhar tudo novamente. Um só Espírito habitando em nós, um só Senhor governando a nossa vida, um só Deus sendo adorado com sinceridade. Meus irmãos, vamos refletir. Onde está o seu coração? Quem realmente tem dirigido as suas decisões? O que tem ocupado o centro da sua fé? Não é um chamado de condenação, mas de realinhamento. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, ele restaura, fortalece e renova. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nós reconhecemos que muitas vezes nos distraímos e perdemos o foco da essência da fé. Hoje declaramos que há um só Espírito nos guiando, um só Senhor governando nossas vidas e um só Deus sendo exaltado em nosso coração. Restaura a unidade dentro de nós, em nossos lares e na tua igreja. Remove todo o orgulho, toda a divisão e toda a confusão espiritual. Que vivamos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que esta palavra permaneça viva em você. Ao longo de todo esse dia, lembre-se, não estamos sozinhos, não estamos divididos, não estamos sem direção. Servimos a Deus que é Pai, seguimos um Senhor que é fiel e somos guiados por um Espírito que é santo. Eu me despeço de você hoje com gratidão no coração. Continue comigo nesta série de devocionais. Ainda há muito que o Senhor deseja tratar e revelar. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.